Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Carolina. O nosso grupo vai apresentar para vocês República Velha, de 1889 a 1930. E a gente lá no pôster começou com a Lei Áurea de 1888, por conta das consequências que isso trouxe, inclusive, para a República, né? Então, lá em 1888, a popularidade da monarquia ela já estava em baixa, porque desde 1850, mais ou menos, já começaram a aparecer as leis a respeito dos escravos. A primeira foi essa lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico de escravos. Mais para frente veio uma lei chamada Lei do Ventre Livre e depois a Lei do Sexagenário. Isso fez com que a mão de obra escrava se tornasse escassa. E nessa época, como a gente estava tendo bastante exportação, tinha uma grande quantidade de mão de obra estrangeira que era muito barata. Além disso, ainda tinha muita pressão internacional e nacional dos movimentos abolicionistas. Então, tudo isso culminou para que a princesa Isabel, lá no dia 13 de maio de 1889, assinasse a Lei Áurea. Aí, depois disso, como não teve uma política de integração desses escravos na sociedade, uma grande maioria continuou trabalhando nas casas que eles serviam, né? Em troca de moradia e comida. E a outra parte acabou sendo marginalizada mesmo. Eles ficaram à margem porque eles não conseguiram se integrar nessa sociedade. A sociedade não os aceitou. Então, lá em 1889, a monarquia ainda perde mais força, perde o apoio da igreja, porque Dom Pedro está se metendo muito nos assuntos religiosos. Depois, ele perde um pouco do apoio das elites agrárias, porque está rolando uma crise internacional e os militares eles passam a ser proibidos de se manifestar à imprensa sem serem autorizados lá pelo ministro de guerra. Então tudo isso vai culminar para que seja proclamada a República por Marechal Deodoro, quando ele finalmente cede. Lá o pessoal estava pedindo para ele liderar o movimento, então ele acabou cedendo e o golpe militar se deu no dia 15 de novembro de 1889. Lá em 1891, a gente tem a primeira Constituição que separou os poderes em legislativo, executivo e judiciário, garantia o voto, com exceção de mulheres analfabetos, militares de baixa hierarquia, mendigos e religiosos em obediência eclesiástica. Essa Constituição também previa que o Estado seria responsável pelas ações de saúde e saneamento básico, assim como pela educação. Mas isso não tinha nada de cunho social, era questão econômica mesmo, porque nessa época os portos já estavam sofrendo com surtos de varíola e febre amarela. Então era necessário que tivesse uma intervenção, porque isso estava prejudicando a agroexportação e a saúde dos portos. Aí no nosso cartaz tem lá a Guerra de Canudos, 1893, que Canudos era uma aldeia lá no interior da Bahia, que como estava tendo uma seca muito forte e desemprego crônico e tudo mais, o pessoal se juntou nesse lugar porque não tinha o que fazer. E em 1893, um cara chamado Antônio Conselheiro, que era advogado e professor, foi morar nesse lugar e ele tomou a liderança do local, fazendo com que, assim, prosperasse. Então, esse arraial chegou a ter 25 mil habitantes. É, Isso acabou irritando os donos dos latifúndios, né, próximos. E quando foi em 1896, apareceu um rumor de que Canudos ia invadir cidades vizinhas. Então, isso fez com que tivesse uma intervenção militar no local, uma não, três. E essas três, a intervenção militar não deu certo porque eles foram derrotados. Mas como o pessoal já ficou, assim, bem assustado e achando que eles iam invadir as cidades vizinhas, teve total apoio, né, do pessoal. E aí ocorreu um verdadeiro massacre mesmo. Mataram absolutamente todo mundo, tacaram fogo em tudo, degolaram as pessoas, homens, mulheres, crianças. E, ou seja, não sobrou nada, nada para contar a história. E até hoje é conhecido como o pior crime que teve aqui no Brasil. Em 1899, a gente teve a peste bubônica chegando aqui na América do Sul. Primeiro teve lá aquele surto na Europa, né? Assolou a Europa toda. E por conta desse negócio de exportação e tudo, em 1899 acabou chegando aqui na América do Sul pelo Paraguai.
Quando o pessoal do Brasil ficou sabendo que estava lá no Paraguai, eles já fecharam os portos para os navios paraguaios. Isso em setembro. Só que não adiantou, porque em outubro a gente já tinha indícios de que a peste já estava aqui. Então começaram a aparecer vários ratos mortos no litoral e nas docas e pessoas doentes. Então o que eles fizeram? Chamaram Oswaldo Cruz, que era médico bacteriologista. Ele veio para cá trabalhar junto de Adolfo Lutz, que era um médico suíço, pioneiro na pesquisa da febre amarela e do Aedes aegypti, e Vital Brasil, que mais tarde participou da criação do Instituto Butantan. E os três trabalharam, né, nessa época que estavam surgindo os doentes e tudo, para descobrir se era peste mesmo ou não. Então, no dia 24 de outubro de 1899, o resultado foi que sim, era a peste bubônica que estava aqui em Santos. Então, gente, nós vamos continuar. Tchau.